Tópicos em micrometeorologia. Aqui a estrutura da atmosfera terrestre, dividida em camadas: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera e a termosfera. Na parte inferior dessa estrutura temos aqui a troposfera, que é a região de interesse para nós, e percebemos que ao longo dela a temperatura diminui. Também percebemos que ao longo das outras camadas temos regiões onde a temperatura permanece constante. E também de que há regiões onde a temperatura aumenta, como na estratosfera, onde de menos 60 graus a cerca de 10 quilômetros de altura, essa temperatura se eleva para algo próximo de 0 graus Celsius. Olhando um pouco de perto, percebemos que quando subimos a uma determinada altura, a tendência natural é que essa temperatura diminua. Mas nós estamos justamente preocupados aqui em olhar para a temperatura, mas não essa temperatura, mas a temperatura da parcela de ar. Vamos dar uma olhada nisso. Aqui temos representado a parcela de ar. Essa parcela de ar, ela na parte inferior, ela tem uma temperatura maior, seu volume menor. À medida que ela se eleva na atmosfera, a mudança de cor aqui representa a mudança de temperatura e é perceptível o aumento do seu volume. Nós dizemos que essa transformação é uma transformação, no caso um processo termodinâmico adiabático, não a troca de calor com as suas vizinhanças. Então, uma parcela de ar que se eleva na atmosfera, ela, dependendo da relação da sua temperatura em relação à altura e de suas vizinhanças, irá determinar se ela vai ter mais facilidade de se deslocar na vertical ou não. Esse parâmetro é chamado de gradiente adiabático de temperatura. Aqui está o gradiente adiabático de temperatura, uma relação entre temperatura e altura. Interessa-nos saber primeiro, estabelecer um padrão, que é esse chamado adiabático. E se haverá dias em que esse gradiente estará maior ou menor do que aquele gradiente padrão que eu chamei de gradiente adiabático de temperatura. Vejamos um gráfico. Aqui temos um gráfico da altura em relação à temperatura. As linhas pontilhadas em amarelo representam a curva do gradiente adiabático de temperatura, que seria o nosso padrão. À sua direita, temos uma linha em laranja, que representaria um gradiente que seria menor, porque teríamos aqui, estaríamos representando o mesmo valor de variação de temperatura, mas para uma altura muito mais elevada, ou seja, uma mesma variação de temperatura para uma altura muito mais elevada, uma variação de altura mais elevada. Dessa maneira, aqui, com ele sendo menor, e aqui todos que virem à direita, nós vamos dizer que eles são caracterizados por uma atmosfera estável. As temperaturas mudam muito lentamente com a altura. Desse lado, as temperaturas mudam mais fortemente com a altura, e aqui temos uma atmosfera superadiabática, né? Ou todas as curvas que estiverem abaixo desse padrão, elas vão favorecer
a dispersão, ou seja, uma atmosfera aqui instável. Aqui temos um exemplo de uma atmosfera que não se enquadra em nenhum daqueles dois tipos, porque temos uma inversão térmica. O que é isso? A temperatura, ao invés de diminuir, ela aumenta, resultando numa camada de ar mais quente acima do que na parte inferior. Isso faz com que se crie um efeito comum, uma tampa, em que todos os gases ficam confinados. Esse processo intensifica os níveis de concentração dos poluentes. Aqui temos algumas definições das camadas que temos e que vão caracterizar ou não o escopo da micrometeorologia. A camada de rugosidade, que é aquela que nos interessa mais para a micrometeorologia, até 10 metros de altura. Depois a camada superficial até 100 metros de altura. A camada limite até 1000 metros, que coincide mais ou menos aí com a base das nuvens, por exemplo, do tipo cúmulos. E depois a troposfera, com altura até 10.000 metros. Aqui, só para termos uma noção geral das escalas, massas de ar que se deslocassem das dimensões de um país, como o Brasil, de uma região de um país, como o Brasil de uma região para outra, seria da meteorologia da macroescala. Se tivéssemos uma região, como aqui a região de São Paulo e fronteira com Mato Grosso do Sul, então essa seria uma mesoescala, observando apenas uma dada região. E a microescala, que é a que nos interessa, que faz parte de uma cidade. Então aqui teríamos, por exemplo, alguns lagos, teríamos a região central da cidade, a região suburbana com mais verde e com a altura das construções maior aqui na região central, e os campos com altura menor. Portanto, uma rugosidade menor aqui, uma rugosidade maior nessa região central. Aqui alguns instrumentos meteorológicos importantes. Normalmente eles são encontrados em abrigos como esse. E temos então, portanto, o barômetro, para medir a pressão, o termômetro, a temperatura, o anemômetro, a velocidade e a biruta, direção do vento, e aqui o medidor de chuva, o pluviômetro. Dados meteorológicos podem ser encontrados nesse endereço do Instituto Nacional de Meteorologia. E aqui temos representadas estações automáticas por todo o Brasil. Bem, aqui temos um exercício para pensarmos. Qual desses três arranjos, A, B ou C, em que teremos um caso de inversão térmica? Pensem então, caso A, caso B ou caso C. Fica como tarefa para vocês.